Meus amigos, boa noite. Voltamos aqui depois de umas férias não planejadas, porém exercidas, né? Como nosso plano não vale de nada mesmo, é o plano de Deus que conta, tá tudo certo, né? Então, estamos de volta para seguir nossos estudos. Para quem assiste a gente, feliz 2021, seja um ano abençoado, de muita paz a todos. A gente segue aqui nas cartas de Paulo, nas cartas aos Romanos, né? A gente já fez as cartas dos Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, e agora a gente está aqui na carta aos Romanos. Deixa eu abrir a minha aqui. E a gente já leu nas outras, né? Do capítulo 1 ao 7, e hoje a gente vai aqui falar do capítulo 8 e 9. Essa carta aos Romanos, para a gente só lembrar, como faz um tempo que a gente não estuda, lembrar do contexto, né? Que lá a gente sempre fala no início que Roma era uma cidade onde não tinha igreja, né? Todos os outros lugares tinham igreja de Paulo, e ele mandava as cartas para essas comunidades que já haviam o contato, né, com a doutrina cristã, com a doutrina que Paulo pregava, e que a gente já cansou de estudar aqui, que na verdade era a doutrina espírita, né, na linguagem da época. E ele era com a abordagem, né, um pouco mais assim, mais dura, né, de correção. Não, vocês já receberam a verdade, vamos assim chamar, então exerçam a verdade da forma correta como Cristo. Então eram umas cartas mais duras, né, mais de correção de rumo. E Roma, por outro lado, era uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes, onde 500 mil eram escravos, 500 mil eram os senhores daqueles escravos. Uma desigualdade social, um ambiente de muito ajuste de conta, de muita expiação, de muita prova. Paulo direciona essa carta com outro intuito, né? É um intuito mais doutrinário, de formação das bases dos conceitos cristãos e espíritas, né, no que a gente estuda, para aquele povo que era basicamente um povo hebreu, judeus, né, doutrinas judeus, e também os romanos com o seu politeísmo, né, com a sua religião pagã, começassem a receber essas bases, porque seria ali, como a capital do mundo, um importante local de disseminação da doutrina espírita. Era de Roma saía pessoas para todos os lugares do mundo. Era o grande polo, o grande hub de dispersão de tudo, de cultura, de comércio, o Império Romano de expansão. Se você ali converte, né, com os novos ideais, esses que vão fazer a expansão, você naturalmente leva, né, esses ideais para o mundo todo. Então, tem aqui já uma coisa da espiritualidade já no seu plano, né, de trazer o cristianismo redivivo como base doutrinária do amor para a humanidade, de saber os caminhos a fazer isso, e o Paulo aqui como personagem extremamente importante. E a gente veio lendo, né, que nesse caráter educativo, né, de doutrinário e instrutivo, que o Paulo vem aqui falando de diversas fontes do cristianismo e diversas coisas que a gente aqui faz a ligação com a doutrina espírita, né, principalmente que ele vem trazendo até aqui as questões das leis universais. Né? Então, no 6 e no 7 ele aborda essa lei de forma muito profunda. E aqui no 8, se lembra no 7 que a gente estudou, que ele fala da nova justiça, né? Que a nova justiça, na verdade, não é a nova forma de se julgar, mas é a nova forma de viver a lei, né, universal, a lei divina, que a doutrina espírita hoje já vem nos esclarecer. E aí ele começa a trazer aqui no capítulo 8, né, que ele intitula aqui de vida pelo Espírito, essa questão da consequência dessa nova justiça. Né? Então, Paulo explica os fundamentos dessa lei divina aplicada aos espíritos já individualizados. Né? No versículo 1 e 2, quando ele inicia aqui o capítulo 8, né, a primeira interpretação que eu fiz aqui no vínculo com a doutrina espírita, que ele cita assim, em conclusão, então ele está concluindo o que ele disse todo no capítulo 7. Né? Em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus, porque a lei do Espírito vivificante, por meio do Messias Jesus, me emancipou da lei do pecado e da morte. Né?
O que é uma roupagem que o Paulo está fazendo aqui, né? Ele traz o conceito aqui na minha interpretação do céu e inferno, né? Ele traz o conceito aqui do céu e inferno, porque a lei judia, a lei que era o que vinha traçando antes era assim, que era a lei da morte, né? Essa lei do pecado e morte, ou seja, pecou, morreu, pagou, né? Era isso que setava essa lei. E ele fala aqui que aqueles que pertencem ao Messias Jesus, ou seja, aqueles que entenderam a sua doutrina, entenderam seus conceitos, não há condenação. Ou seja, não há esse inferno, essa pena futura eterna, né? E aí, lendo esse capítulo, esse versículo 1 e 2, eu busquei no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, no capítulo 7, que ele fala das penas futuras segundo o Espiritismo. Né? Ou seja, a pena futura é da morte para frente. Né? O futuro é da vida corpórea para frente. Que é o que o Paulo fala aqui. Ó, eu estou liberto, me emancipou da lei do pecado e da morte, que era o que determinava, né, a pena futura. E o Kardec, ele fala aqui, ele chama de Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia à sua lei, no que respeita ao futuro da alma. Deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Ele fala, primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Aí ele faz uma nota aqui do Livro dos Espíritos. E aí ele segue. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. E o terceiro item. Não há uma única imperfeição na alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, o Allan Kardec traz esse conceito aqui no Céu e Inferno da vida futura, que é a base da reencarnação, né, e da aparição medianímica do Cristo depois de desencarnar na cruz, que corrobora isso, né, que é o que o Paulo está falando. Ele fala, olha, aqueles que seguem Jesus, que entendem lá a sua doutrina, não caem mais nessa lei do pecado e da morte e da pena eterna, né, o conceito do inferno. O conceito do inferno que a Igreja Católica usa, ele é um conceito a gente já falou disso, estudou, é um conceito lá da Torá, fala lá atrás na Torá, né? Até a palavra Satã, tudo isso vem lá da Torá. E aí o Kardec ele explica aqui que não é isso, né? É a sua conduta que vai te causar, na sua consequência consciencial, os sofrimentos de reparo daquilo que você não melhorou. E o que eu achei interessante no 1 é isso, que ele fala, um espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as perfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Aqui é muito bonito, que é de fato a escola. Aqui é o talhar, né? Aqui é o azeitar, é o remoldurar o espírito. É na encarnação. Nós encarnamos um tanto imperfeito e temos a existência corpórea como uma oportunidade de trabalhar essas imperfeições. Se nós não trabalharmos as imperfeições, ao desencarnarmos, vamos sofrer as consequências dessas imperfeições. Né? Ou seja, a gente tem uma série de imperfeições que ainda não estamos corrigindo nessa encarnação. Quando nós desencarnarmos, essas imperfeições ainda vão nos causar uma consciência em peso. Conforme vamos avançando, um pouco mais, um pouco menos. Né? Aqueles menos avançados, um pouco mais. As consequências desse peso esse peso da imperfeição. E é isso aqui que o Paulo traz, já trazendo aqui na minha visão esse conceito que a doutrina espírita nos trouxe no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. Sim, eu anotei aqui, bem parecido com o que você explicou agora e buscou no livro Céu e Inferno, quando ele fala porque a lei do espírito vivificante, eu entendo como a imortalidade da alma, né, que está falando daquilo que não morre, que vive sempre, me emancipou,
da lei do pecado e da morte. Porque, é igual você falou, a crença que tinha que quando morreria, ou aquilo que não ressuscita, não tinha a reencarnação, para eles na época era como se findasse, acabasse a questão da vida. Até mesmo que os judeus até acreditavam na ressurreição, de alguma maneira, mas terminasse ali. E aí ele está dizendo que a imortalidade da alma me emancipou da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando eu começo a ver que eu sou imortal, eu tenho condições que aí você explicou muito bem com o livro Céu e Inferno, e também da questão do qual objetivo que nós devemos fazer aqui. E aí, daí para frente, aqui nesse capítulo, ele vai decorrer sobre isso também. Vai falar de instinto, de espírito, né? O porquê que está aqui, por que você vive, enfim, ele vai falar disso. Então, eu acho que aqui ele fala assim, olha, nós somos imortais, entendeu? Essa ideia de que a nossa importância tem que ser maior aqui na vida material, esquece, porque é só com ele lá, com Jesus, que nos ensinou, que a gente vai conseguir ser emancipado. Eu queria só complementar, as falas de vocês estão bem completas já, mas uma coisa que me chamou a atenção, que é assim, ele fala, em conclusão, não há condenação, né, para os que pertencem a Messias. Então, e a palavra foi muito bem colocada nessa tradução, porque não há condenação, não quer dizer que não haja erro e imperfeição, né? Quer dizer, mesmo tendo erros e imperfeições, porque ainda é da nossa natureza atual, não há condenação. Entendeu? Então, a gente sofre, como o Thales leu, as consequências das nossas imperfeições. Isso não é uma condenação, é uma consequência natural da lei de Deus. Né? Então, ele fala muito bem isso, que é bonito de ver que não, ninguém condena ninguém, nem Deus julga ninguém. Mas a gente pode errar, e é ainda da nossa fase. Então, é bonito isso, porque ele não fala, não, quem pertence ao Messias não erra. Então, uma vez que você tem Jesus como seu mestre, e pronto, você ficou perfeito do dia para a noite. Não é essa a ideia. Né? A ideia não há condenação. Isso é muito diferente. Né? Sutil a palavra, né? Mas faz toda a diferença, né? Condenação eterna. Né? E o 3 vai falar sobre isso. Ele vai lá dividir sobre a lei divina e a carne, a matéria da vida aqui, a material. O versículo 3. O que a lei não podia, por causa da debilidade da condição carnal, olha isso. Deus o realizou enviando seu Filho, assemelhado à nossa condição pecadora, ou seja, a palavra, o verbo se fez carne, que é Jesus, para se acertar contas com o pecado. Em sua carne, condenou o pecado. Enfim, ele está dizendo o seguinte, a vida espiritual, né, as leis divinas, e Jesus veio até aqui mostrar que não é aqui que é a casa, né? Como Jesus disse, né? Aqui não é meu reino. E é super interessante, né? Porque olha a ligação que tem aqui da base da doutrina, né? A gente leu esse trecho do Céu e Inferno do Kardec e eu me apeguei muito a esse item 1, né? Vou até ser repetitivo, ler ele de novo, que ele fala: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ou seja, aqui ele traz o conceito da imortalidade da alma, igual a Hernani falou, né? Então, quando ele fala da vida espiritual, e aqui ele rebate essa questão que o Paulo fala no versículo 1 do versículo 2, desculpa, da lei da morte e do pecado, né? Que é a pena eterna futura. Então, Paulo traz aqui, nesse versículo 1 e 2, essa base doutrinária que o Kardec colocou em item 1 do capítulo 7, do Céu e Inferno, que aqui ele sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, o Kardec fala, a experiência encarnatória é a forma pela qual você atenua, que é o que a Renata acabou de comentar, né, que você atenua o seu sofrimento na vida espiritual. Né? E o Paulo trouxe isso no 1 e no 2, e no 3 e no 4 ele reforça isso com o exemplo de Jesus, que ele fala, né, por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou enviando seu Filho, assemelhando a nossa condição pecadora, ou seja, a condição encarnada, mostrando que, enquanto encarnado,
podemos, sim, corrigir as nossas imperfeições, né? Porque quem é perfeito pode encarnar, né? Então, o problema não era estar encarnado. O problema é as imperfeições do espírito. E Paulo deixa isso bem claro para não haver confusão, né? Para não haver confusão aqui, que é o que a Renata falou. Quem segue Jesus está livre. Não, não está, né? Precisa aqui batalhar, que é o que ele fala no 4. Para que cumpríssemos a justa exigência da lei, nós que não procedemos por instinto, mas pelo Espírito. Ou seja, a condição de... Porque, olha só que interessante isso aqui. Aqui tem muito conteúdo doutrinário. Eu fico impressionado com Paulo. A quantidade de conteúdo doutrinário que ele fala, ó, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não corrigiu na vida corporal. O que é corrigir na vida corporal as imperfeições do seu espírito? Expiação ou prova. É um mundo de prova e expiação. O mundo anterior é o mundo quê? Primitivo. Aqueles que lá estão agem por instinto ou pelo espírito? Pelo instinto. Olha que coisa linda que o Paulo traz aqui. Gente, nós não agimos pelo instinto, mas pelo espírito. Ou seja, pessoal, a gente já é prova e expiação. Se eu sou prova e expiação, a minha experiência encarnatória é para corrigir as imperfeições do meu espírito. E se eu corrijo as imperfeições do meu espírito, eu não tenho o conceito do inferno. Em 4 capítulos e versículos, o Paulo explica aqui um caminhão de coisas que a doutrina espírita nos traz. De forma resumida. Um monte. E se você falar da questão de estar aqui, né, encarnado, na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Né? E aí ele vem depois e fala do instinto, e aí eu busquei na pergunta 75A lá, a resposta da pergunta. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, quando ele fala, olha, aqui a gente pode aqui depurar e aprender, emancipar, crescer, mas é você que vai fazer isso. Exatamente. Como a Renata falou, não tem aquela pena eterna. Deus não condena. Jesus não veio condenar o pecador, assim, o pecado. Então a gente aprende que, como você falou, Thales, que esse processo de reencarnação é aqui, é estar reencarnado que a gente vai alcançar. Depurando ou emancipando, como o Paulo disse, as nossas más tendências. Gostando ou não, aqui é a escola que a gente está matriculado. Exatamente, a prova. Veja, e é importante esclarecer que essas má tendências, nossos defeitos, não no sentido que a gente já nasce com eles, mas é uma questão de aprendizado. Nós vamos errar algumas vezes, e aí é necessário que nós voltemos de novo para corrigir isso, né? Porque eu acho que tem, nessa ideia, tem 2 tipos de erros, né? Aquele que a gente erra no intuito de crescer e de tentar acertar, e aquele que a gente premedita, né? Aí é outro tipo de erro. Então, eu acho que ele está falando que, olha, quando eu me emancipa, é porque eu estou aprendendo mais do ser espiritual do que o ser do ser animal, né? E no 5 e no 6 ele fala muito disso, o instinto e o espírito, o humano e o espiritual, a morte e a vida, que é do princípio inteligente, que é o espírito. Ele vai falar disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ele fala assim, que é o que a lei não podia por causa da debilidade da condição carnal, né? Quer dizer, Deus realizou enviando seu filho. Então, o que é isso, né? Deus trouxe para a gente a lei em pessoa, entende? O exercício da lei, né? Exatamente. Em pessoa encarnada, né? Pessoa encarnada, a lei... Em vez de ele mandar um monte de lei, como a gente tinha aqui, lá, as 600 e poucas leis da Torá e tal, que eram totalmente imperfeitas, e elas ainda são, por mais que elas já são atualizadas, mas elas ainda são muito defasadas da realidade. O que ele fala? Então, Deus não tem esse problema de como que eu vou explicar para vocês as leis divinas. Eu mando a lei em pessoa ali, o cara vai viver
a lei a vida toda. Então, vocês vão entender pela vivência dele. E ainda mais vendo que é possível viver a lei encarnado e vão entender as leis, porque ele vai explicar, ele vai contar historinha, ele vai, né, fazer de tudo para vocês entenderem a lei através da vida dele, a própria testemunho. Então, é bem, assim, até lúdico, né? Porque era mais fácil ele mandar um e-mail para a gente, né? Ó, pessoal, a lei está aqui, né? Então, vocês estão aí com a minha lei, aí segue aí. Aí não, né? Ele manda um espírito crístico para viver a lei para a gente, né? Que é muito mais elucidativo do que a gente lê um livro. Né? Imagina só, né? Imagina uma condição hipotética, a humanidade. Imagina que Jesus nunca tivesse vindo. A humanidade hoje recebesse um evento com vídeo contando de Jesus lá no mundo crístico. Os mesmos exemplos, a mesma capacidade de amor, a mesma história, tudo, como é que ele era. A gente usar essa desculpa, falar, mas lá é fácil, né? Lá na condição dele é tranquilo. Se eu estivesse lá, eu também faria igual. Não, mas aí Deus falou, não, vocês não vão ter desculpa nenhuma, não, sem muleta. Ó, vai ser encarnadinho, igual vocês, vai nascer, vai aprender a andar, vai conviver com outros, vai... Tá aqui, não tem desculpa, né? No final é isso. A gente não tem... Se a gente procurar qualquer lugar para arrumar uma desculpa para não evoluir, a gente não acha. De tão perfeito que é. De que é Deus, de que é Deus. A gente sentar com o nosso mentor no final da vida, ó, não, peraí, vou explicar. Ele vai, então explica, deixa eu ouvir. Aí o argumento 1, não, tá aqui, ó. É verdade. Argumento 2, também tá aqui, ó. É verdade. Argumento 3, tá aqui, ó. Não tem saída. Tem que andar na linha. Mesmo que seja birrento, filho birrento, né? Vai ter que ir, não vai ter jeito. Vai ter que, vai passar vergonha, não tem jeito. Porque não tem desculpa. Né? E mais, né, Thales? Você falou agora, imagina se Jesus não tivesse vindo e a gente tivesse vendo outra coisa. Mas imagina se ele não tivesse vindo e a gente não tivesse realmente nenhum contato com essa ideia do perdoar 100 vezes, sem limite, da gente não, desse amor ao próximo incondicional. Como estaria hoje a Terra? Nossa, o mundo estaria... Como estaria, eu tenho um ponto, acho que para mim, né? Eu já vi, acho que o Haroldo ou de volta falando isso. Essa ideia não é minha, mas depois que eu ouvi isso, eu fiquei refletindo e é verdade. Se Jesus Cristo não ressuscitasse, ou se não aparecesse ou materializasse, como nós entendemos a doutrina, os discípulos, o que seria do cristianismo? Pensou nisso? Porque os discípulos, você fala, acabou tudo, perdemos. Acabou, morreu, acabou, exatamente. Aí ele vem, materializa, né, na frente para eles e fala... Aí chocou, né? Chocou. Aí que o pessoal acreditou. Aí foi. Toca, Pedro. Toca, tá aqui, põe a mão. Pô, aí os caras falam, não, ele tá vivo. Cristo vive. Aí porque morreu de uma forma... Ele morre de uma forma assim tão explícita, né? Tão pública. Imagina como ele... É aquilo que você falou, Thales. É tão perfeito. Porque você vive 3 anos com ele. Que nem diz o Haroldo. Um cara com superpoderes, que anda nas águas, ressuscita mortos, cola a orelha do cara que o Pedro cortou. E quando os caras vão prender ele, ele fica quieto. Você fala, meu, tem, que nem a Haroldo fala, tem criptonita aqui. Acabou com Jesus. E o cara morre calado. Acabou tudo, perdemos. Eles não entenderam nada. Entenderam, Cada um foi para um canto quando ele foi preso. O único que permaneceu ali foi o João e Maria. Agora, se ele não reaparece, o cristianismo seria, eu acho que só um conto de fadas de um livro de 12 pessoas dizendo que viveu isso. E seria como você deu o exemplo agora, Thales. Lá eles falaram que foi assim, que esse cara veio. Não. Por isso que marcou, por isso que ele está aí, e está vivo. E todos eles, né, os discípulos, depois viraram apóstolos do próprio Paulo, viraram a chave após o contato pós-vida. A desencarnação. Porque até Jesus encarnar, todos eles que a gente lê nas histórias, tá bom, estamos seguindo, acreditando, mas se ele está fazendo, deixa ele fazer, deixa ele curar, deixa ele alimentar, deixa ele amar, deixa ele perdoar, deixa ele instruir, que ele está aí fazendo.
Vamos aqui ficar só acompanhando que tá legal. Depois que o desencarne apareceu no Pentecoste e tudo mais, foi a hora que todos eles viraram a chave. E o Paulo lá no Portão de Damasco, né? A importância da figura, né, do caráter mediúnico nisso é impressionante. O fortalecimento da fé. E a gente estuda na doutrina espírita, o Kardec fala isso, né? O contato do além-túmulo com os encarnados é instrumento de fortalecimento da fé. Né? A gente estava comentando mais cedo aqui, antes de começar o estudo com o Hernani. O Cristo Consolador, o Espiritismo, para aqueles que perdem seus entes, recebem mensagens, cartas do Chico, lá é fortalecer a fé. Né? Nos trabalhos mediúnicos, nas casas espíritas, quando vem os atendimentos, os mentores, e fala aquela mensagem que te cabe no coração, fortalecimento da fé. Né? E a aparição de Jesus é a expressão mediúnica que fortaleceu a fé de todos eles. E aí virou a chave. Virou a chave. Não deveria, para nós virarmos a chave, ter que aparecer o Cristo. Né? Mas a nossa fé ainda é um pouco menor do que a deles. E o que Jesus Cristo falou para Tomé? Feliz daquele que crê sem ver. Crê sem ver. Né? E observa que interessante, Thales, Renata, que as cartas de Paulo, como ele viveu essa virada de chave em Damasco, ele está dizendo para aqueles que não teve contato, olha, eu vivi isso, eu estou vivendo. Eu estou vivendo, é real. Ele vive, nós vivemos, ó, o Espírito, a imortalidade. Ele quer com tanta força, né? Como os outros apóstolos também fizeram depois. Então, eu acho que é isso que ele quer mostrar. Ele viveu isso. Porque qual de nós, aí, eu, você, a Renata, ou quem está nos assistindo, que vive uma experiência dessa, no sentido na nossa vida agora, uma experiência mais espiritual, que não nos marca, que nos transforma, né? Então é isso. E é tudo perfeito, está tudo certo, fez certinho, né? Então a gente não tem que duvidar muito, né? Mas o lindo do Paulo é que ele não teve convivência com Jesus, né? Ele teve um pouco de contato com os apóstolos, né? A gente vê em Paulo Estevão com Pedro e tal, mas ele fala com uma propriedade de Jesus como se ele tivesse convivido assim por anos. Às vezes até mais que os outros que conviveram, entende? Então ele fala de Eu uma não tenho forma. dúvida. Esse capítulo 8 é lindo, dá total impressão que o cara conviveu com Jesus muito tempo para poder ficar tão Renata, certo com essas palavras que ele usa, esse poder de síntese, assim, essa certeza. E é muito mediúnico mesmo, né? O Paulo é o mais dos médiums ali, porque totalmente intuído, totalmente mediunizado para escrever um capítulo desse. Eu não acho que ele estava sozinho de jeito nenhum. eu costumo brincar que depois de Damasco ele ficou mediunizado. É Paulo, mediunizado. Nunca mais saiu, né? Nunca mais saiu do trânsito. 24 Entrou no horas. trânsito, ele nunca mais saiu. E você falou uma coisa interessante, porque no livro Boa Nova, quando Pedro escuta Jesus, está lá, Humberto de Campos relata, eles escutaram aquela voz e no fundo perguntaram aonde já tinham ouvido aquela voz. Ué, se foi um dos primeiros contatos, por que eles tinham essa sensação? Ou seja, no plano espiritual, isso já foi demandado, já devia ter encontrado, feito uma reunião, como fez Jesus com os capelinos quando vieram para cá. Né? Você viu pessoalmente, estava gravado no espírito deles o contato. Né? A voz, a tonalidade, a fraternidade, aquele amor. Olha, a energia, né? Tudo, imagina. E vocês lembram? E vocês lembram que a gente estudou na carta de Gálatas que o Paulo cita esse evento da recepção de Jesus aos capelinos com a alegoria do povo no deserto atravessando, que ele fala: eu vos conduzirei. Vão que eu vos conduzirei. Imagina os capelinos chegando, Jesus recebendo e falando: vão, que eu vos conduzirei. É muito bonito. Muito bonito. Coisa de maluco. E dentro dos capelinos tinha aqueles que são rebeldes, que ainda estavam naquilo, né? Aí foi como eu disse uma vez nos nossos estudos. Se eles são de capela, e capela já é um orbe, uma constelação, que capela é o Sol, né? Não fala do planeta. Mais evoluído, significa então que eles já viveram o evangelho lá. E que vivem agora de uma maneira diferente que a gente não conhece ainda.
que é o mesmo evangelho, que é o evangelho universal. Eles que chegaram aqui, mesmo rebeldes lá, já tinham essa grade de conhecimento, de absorção, de interiorização do evangelho, muito mais do que nós. Porque, como Encarnações diz e a doutrina encarnações espírita, vivendo o evangelho. forte ajuda o fraco, o inteligente é aquele que ainda não tem, o ignorante. E foi isso que aconteceu. Porque se a gente parar para observar os povos que se dizem capelinos, conforme o livro de Emmanuel, Egito, olha a tecnologia e como eles usavam, né, tudo isso. Então, eu acho que o Bruno disse, né, Thales? Paulo era um deles. Né? Ah, sim, eu não tenho dúvidas nenhuma. Aquela matemática daquela outra carta entregou ele. Lembra dos 10 mil Verdade. anos? Ele já é idoso, né? Entregou ele. Bom, seguindo aqui. Aí do versículo 5 ao versículo 9, que é uma parte mais extensa aqui, o Paulo ele aborda bastante esse conceito que o Hernando tinha comentado lá do instinto, né, do homem primitivo e do espírito, que a gente acabou de ver aqui no versículo 4, que é o homem em prova e expiação. Então, a trajetória ao longo dos reinos, né, instintivo e hominal, e das etapas da evolução dos mundos. Aqui, do 5 ao 9, fica bem claro para mim as referências de aplicação das leis divinas, de amor e caridade, justiça, trabalho, sociedade, que são leis que a gente pega todas as leis divinas, né, as leis naturais, todas elas estão regendo o universo, certo? Umas se aplicam mais a algumas coisas, outras se aplicam menos a algumas coisas, né? Então, por exemplo, a lei de atração, né? Ela é muito mais, a gente vê ela se manifestar muito mais no micro-universo do átomo, que é a atração dos átomos para formar o fluido cósmico universal, formar a matéria, do que na matéria condensada homem, por exemplo. Né? A lei de amor, por exemplo, a gente vê ela muito mais aplicada, né, de forma natural, já no homem, do que, por exemplo, no reino vegetal. Né? Então, as leis, embora sejam universais e todos e tudo estão inerentes a elas, elas se manifestam mais ou menos de acordo com a necessidade dessas leis, né? Da manifestação dessa lei. E aí o Paulo ele faz essa relação, né, dessas leis, porque a gente pegar a lei de amor, de caridade, de justiça, de trabalho, de sociedade, vocês concordam que essas leis elas demandam que a razão humana atue para executar essa lei? Né? Então, são leis assim, que demandam a razão humana. Ou seja, os reinos mineral, vegetal e animal, eles não atuam sobre essa lei através da razão, através do instinto, de forma natural. Né? Através de forma natural, instintiva. Né? Eles não têm a razão para escolher seguir ou não. O homem, com a razão humana, já tem a razão para escolher seguir essa lei para se beneficiar dela. E aí, o Paulo, aqui do 5 ao 9, ele vai enquadrando, né, essas leis de acordo com a cada uma desses reinos. Então, ele fala, de fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto, os que se inspiram no instinto. Né? Então, ele fala, os reinos anteriores são instintivos, eles se inspiram no instinto. É o que eles têm ali como princípio inteligente. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. O que eu estou querendo dizer? A figura de Jesus, Espírito, Cristo. Quem se inspira mais no Espírito Cristo de Jesus? Um girassol ou a gente? A gente. Toca a gente. Toca a gente. O Espírito Cristo. Que é o que o Paulo está falando. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. Os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. O bebê cavalinho, quando nasce, ele vai se inspirar no homem
ou na mamãe cavalinho? Na mamãe. Andar para comer a grama, o mato. Se ele se inspirasse no homem, ele levantar, fazer leite com café. Não, ele aprende a andar para comer o mato e viver a vida dele de cavalinho. Então, ele se inspira no instinto. E o homem se inspira no homem. Então, o espírito, no espírito. As aplicações das leis universais, o Paulo começa aqui no 5 falando disso. O instinto, aí no 6, o instinto tende à morte e o espírito tende à vida e à paz. De novo, as leis universais que regem diferente de acordo com cada reino. E aí no 7, para mim fica bem claro que ele fala, porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aí o Paulo aqui, de novo, todos estão regidos sobre as leis, mas o instinto, né, a tendência do instinto, ela é hostil, pois ela não se submete e ela nem pode fazê-la, porque ela é natural. Não tem opção. Não tem opção. Ela não exerce a escolha de fazer se cumprir a lei, né? E aí no 8 ele fala, e os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Mas vós, no 9, não seguis o instinto, e sim o Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Né? O enquadramento das leis divinas, a minha interpretação que o Paulo fala aqui, separando as coisas. Né? Para, animal, vegetal e mineral está aqui, né? E aí o espírito individualizado está aqui. Esse pessoal aqui já tem responsabilidade no exercício da lei. Esse aqui não. Esse não tem. Né? Esse não tem no exercício da lei. E isso é muito interessante, esse conteúdo doutrinário que o Paulo traz, né? E é uma coisa linda, porque assim, se pensar, os animais, eles seguem o instinto, mas eles não têm livre-arbítrio. Então, dá para escolher o que vai fazer ou não. É coisa tudo mais já está meio programado, né? Então, por isso que eles nem podem fazer escolhas, eles nem podem agradar ou não a Deus, até porque para eles não existe ainda essa noção do Criador, né? Então, não tem nem como isso acontecer. Por isso que Paulo fala bem certo, não tem como. Mas uma vez que a gente se torna humano e a gente tem o livre-arbítrio, aí sim, a gente seguir o instinto é a gente tentar voltar para trás, né? Nessa cadeia de evolução. Agora você já tem essa opção, você ganhou um new feature ali, né? Você colocou um opcional, só que você não quer usar, você quer usar o lá de trás que era antes, né? Você quer ficar lá. Então você já é um modelo mais novo, você já é um pouco mais evoluído aí as suas possibilidades são maiores, né? Mas você quer, você está andando de Ferrari, mas você quer andar como se fosse Fusquinha, mas você não precisa mais. Agora você já tem opções, você já tem um monte de coisa, mas você não usa. Você deixa aquilo lá adormecido. Não, eu quero voltar a agir como eu era cavalinho. Não, você não é mais, agora você já é mocinho, olha aqui. Não, mas eu quero agir igual cavalinho. Então, existe todo um processo. Apesar da gente se transformar em humano, mas a gente ainda vem quase que com rabo, com um monte de coisa ainda, de acessório ainda de animalzinho. Então, a gente vai bem aos poucos, porque a gente não consegue virar essa chave tão rápido, né? Na natureza também, nada dá saltos, né? Então, a gente vai devagarzinho, incorporando essa ideia que Jesus aí veio viver para nos mostrar que a gente pode mais, né? Essa foi a ideia, né? Vocês já são gente criancinha, já são gente, não são mais cavalinhos. Então agora vamos incorporar a ideia que vocês estão podendo mais do que vocês imaginam. Por isso que ele fala várias vezes, né? Que a gente pode fazer muito mais, que nós somos deuses, a nossa fé é muito transporta montanhas e assim vai, porque ele fala: hey, acorda, agora já está em outro nível, né? E a gente fica tentando viver lá como no instinto, aí ele deixa muitas vezes o instinto ainda falar mais alto na gente, no nosso dia a dia, né? Conversando com as pessoas, num susto, num problema, para a gente ver como a gente reage, né? Não age, porque quando a gente premedita antes, né? A gente bola, a gente esquematiza, mas quando a gente reage a uma coisa que nos aconteceu e tal, a gente vê o quanto de instinto ainda está ali fazendo morada dentro da gente. Vocês falaram, eu só queria complementar, quando o 7 ele fala, porque a tendência do instinto é hostil a Deus.
E depois, lá no 9, no finalzinho, se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Eu fiz um raciocínio de que ele aqui está chamando a atenção, quando ele fala do instinto, é hostil a Deus, a todos aqueles que ainda vivem inferiormente, baseado nos instintos da matéria, né? Então ele faz essa, olha, você tem que sair desse instinto, porque o instinto é hostil a Deus. Apesar de que nós sabemos que quando não se é o instinto que prevalece, tem o determinismo divino até a gente alcançar o livre-arbítrio. E aí, se ele fala lá depois, se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence, ele está dizendo também, como diz Emmanuel, nas passagens aqui do livro Fonte Viva, que chama o título Rotulagem, que ele fala, não adianta só falar das aparências do que nós estamos falando do Cristo se a gente não vive isso. Ou seja, se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Precisamos muito mais do que só ter cartazes, publicações, como diz Emmanuel, mas vivenciar Cristo, né? Por isso que tem uma hora que ele fala, né? Eu já não sei mais se sou eu que vivo, se é o Cristo que vive em mim, se sou eu que vivo. É isso que ele quer dizer aqui, né? E lá no 13, ele reforça isso. Pois se viveis conforme instinto, morrereis. Mas se com o Espírito mortificais as ações do corpo, ou seja, combater a inferioridade, vivereis. Isso aí, perfeito. Perfeita colocação. Bom, aí a próxima anotação que eu fiz foi no versículo 11. Não sei se vocês têm uma coisa do 10 aí para falar. Hoje a gente pode ir para o 11, pode ir para o 11. Que ele cita aqui, né? E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo da morte dará vida a vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Aqui é bastante interessante nesse 11 que ele usa essas duas figuras, o espírito e o Jesus Cristo, né? Que a gente mesmo esquece de separar também essas coisas, né? Que Jesus Cristo é nada mais do que 33 anos da experiência, 33 anos encarnatórios do Espírito Cristo, que a gente não sabe o nome, que o nome que ele escolheu foi Jesus Cristo. Então, quem que é Jesus Cristo? É 33 anos de um Espírito Cristo encarnado na Terra. Esse é Jesus Cristo. Mas o que está por trás disso? Aí sim, aí é uma outra conversa, né? Outro patamar aqui de luz, de espírito, de evolução. É um Cristo que está ali por trás. Né? O nosso governador do planeta. Né? Nosso governador do orbe, né? Outra coisa. E aí o Paulo, ele deixa... Oi? Ele criou o orbe, né? Ele criou o orbe, exatamente. Mantém a sua força mental o planeta ativo, né? Pegou o fluido cósmico recebido de Deus e Deus falou, esse está o planeta. Constrói ele aí. E não é pequenininha, não. Ela é grande, hein? Ela deve ser até pequena, que a gente que é minúsculo. A gente acha que é grande. E aí no 11, ele deixa essa distinção bem clara, né? Do espírito crístico e do espírito encarnado, Jesus. Né? E fazendo referência ao versículo 1 ainda, né? Da questão da vida após a morte. Né? Não tem a lei da morte, a lei da vida da morte. Ele fala, ó, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte habita em vós. Porque quando o espírito crístico, libertado do corpo físico, reapareceu mediunicamente, ele se apareceu com a aparência física do Jesus Cristo, que aqui esteve. Né? Então, o que ele quer dizer aqui é Jesus Cristo, legal, a nossa referência, mas se o espírito desse que ressuscitou vai dar vida aos seus corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Ele fala, aqui é uma chancela de que Jesus era muito mais do que o que a gente conheceu aqui encarnado. Ele é o Cristo, né? Então ele referencia aqui como, de fato, esses estiverem em nossos corpos mortais, nós seremos conduzidos. Essa consciência de que um espírito crístico
que nos governa, que nos orienta, né? Com base desse exercício do Evangelho. Por isso que Emmanuel fala, né? Não basta aparência. Exato. Tem que estar ele em nós. Né? O 12, gente, achei lindo. Olha, grifei tudo. Portanto, irmãos, não somos devedores do instinto para viver de acordo com ele. Então, é aquela hora que Já passamos no rompe, mundo. Já rompe, somos própria né? expiação. A gente já está na próxima etapa, rompe com esse negócio de instinto, né? Vocês já são mais que isso, né? Então, a gente já usou o instinto, né? Enquanto a gente era, né, no mundo, né, nos animais tal, que a gente estava participando desses reinos aí, a gente se serviu do instinto. Mas agora a gente não está devendo mais nada para o instinto, entendeu? A gente não tem que ficar mais agora atendendo aos apelos do instinto e se inspirando pelo instinto, né? Agora chega, não estão mais devendo nada, corta esse cordão umbilical do instinto e segue para frente, né? Isso eu achei muito legal, esse jeito de falar. Ou não haja mais como se estivesse lá. Exato. Não está. Exato, exato. E aqui é um conceito doutrinário também, importantíssimo, né, da progressão dos mundos e dos espíritos. Quando Paulo fala que nós não somos mais devedores de instinto, quer dizer que nós vencemos o mundo primitivo. Passamos Sim. por ele. Se a gente tivesse uma única dívida com o mundo primitivo, estaríamos encarnados em um Estava mundo. lá. E é lei isso, né? Então, se estamos aqui no mundo de prova de expiação, é que a gente não deve mais nada para lá. Ou seja, tudo aquilo que definia o que é um espírito convergente para o mundo primitivo, nós já vencemos, não temos mais dívida com aquilo. Como o Hernando disse, embora queremos agir como tal. E essa chamada de atenção que o Paulo dá aqui, né? Que reforça esse conceito, né, doutrinário de que nós já somos espíritos individualizados, livres da ação do instinto, que a Renata estava comentando. Nós já somos livres. Somos livres. Mas as nossas escolhas são nossas escolhas. Podemos viver com ela? Podemos viver com ela. Nós três aqui hoje, somos livres para andar pela rua? Somos. Nenhum de nós cometeu um crime na legislação brasileira que nos deixa preso. Porém, nossas escolhas, se quisermos viver preso, a gente vive. Né? É isso. Nós somos livres, podemos viver presos. Se nossos instintos sobressaírem sobre nossa vontade, nós vamos, né, ser presos. Exatamente, exatamente. É ter um poder, né, e não usar. Né? Exatamente. Sobre isso, olha que Emmanuel escreve sobre o versículo 13, mas eu acho que tem tudo a ver. Ele no finalzinho da mensagem, ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que estega a vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorado de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Tudo a ver com a questão de que Paulo está colocando nesses versículos que nós lemos agora. Viva como espírito que é, né? E deixa a questão do instinto para trás. Aqui a gente insiste ainda em continuar no que a gente já vinha, né? No conhecido, né? E na forma de viver que eu já sei que é assim, é o modo Gabriela, né? Se é assim, eu sou assim. Então demora para a gente virar essa chave e se entender como espíritos agora imortais. E aí podemos escolher as nossas reações. A gente não precisa seguir uma regra que é o instinto, né? Que nos impunha automatismos e tal, agora a gente pode escolher, e aí quando dá esse poder para a gente fica muitas vezes perdido, né? Então, já que eu posso escolher, eu posso, aí quando às vezes o mundo se deslumbra, e a gente faz um monte de escolha ruim que nos prejudica. Esse também é o problema de dar, né, um poder para quando a gente ainda está naquela situação de o que eu faço com tanta liberdade? É que nem uma criança, deixa ela ir viajar sozinha, vai dar um dinheirão na mão dela, o que acontece? O que ela vai fazer com isso? Né? Não se sabe, né? Então, a gente tem que
se colocar nessa situação, nessa posição de falar, eu tenho um poder agora. Agora eu estou numa situação diferente, eu já não sou igual mais meu cachorro. Eu tenho um poder e eu posso usar. Né? E é a força da nossa vontade, né? Da nossa mente. Sim. E o 10 e o 11 também ficou claro para mim, eu até fiz uma anotação aqui, que se você ler a pergunta 85 do Livro dos Espíritos, eu acho que é o que Paulo quer mostrar nessa carta. Isso vem nesse capítulo. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Então ele vem falando do instinto, que tem que deixar de ser assim, que é o espírito que prevalece. Então acho que aqui essa pergunta só tem a somar com o versículo 10, 11, 12, 13. Perfeito. Depois, a minha próxima anotação é lá no 18. Não sei se alguém tem uma coisa aí entre o 15 e o 17, né? A gente foi até o 14, é? Não, 18 também. Eu marquei 18 aqui. O sofrimento do tempo. Eu marquei uma coisinha antes no 14, que eu acho bonitinho aqui também, que ele fala que todos que se deixam levar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É uma condição diferente, porque não que o animal não seja filho de Deus, a natureza como um todo, mas a gente já é como essa condição de filho, tanto que ele fala que a gente já pode chamar Abba, pai, né? Muito bem. Então é bonito porque a gente sai daquela condição de animais guiados pelo instinto e agora a gente já se sente filho. Quando a gente é guiado pelo Espírito, já não mais pelo instinto, a gente já é filho de Deus, né? A gente então tem mais essa condição agora que para nós é nova. A gente pode se entender como irmãos e todos filhos de Deus. Então ele vem com esse conceito assim. Depois ele vai falar também que Jesus também é nosso irmão, né? Aí ele vai mais além nesse conceito, né? Então, mas a gente entra numa condição muito mais bonita, que é chamar Deus de Pai. Né? O que eu achei interessante aqui no Muito bom você falar isso, 17... Renato. Hã? Não, foi muito bom, Renato, falar isso. Eu tinha até marcado aqui com marca-texto, porque Abba, pai, Jesus pronunciou isso também, é um modo carinhoso de chamar papai, meu papai, sabe? Então, nesse versículo ele está dizendo, olha, vocês não precisam viver como os animais, sem direção ou pelo instinto. Há um pai que é extremamente amoroso, e aí é importante esse versículo, sabe por quê, Renato? Porque ele traz Deus para próximo, muito perto, junto, carinhoso, acolhedor, que conseguem nos entender. Isso é tudo importante para nós hoje espíritas, porque se a gente pensar qual a relação que nós temos com Deus hoje. Até pouco tempo atrás, aí um testemunho meu, eu achava que Deus estava muito longe de mim. No entanto que nas minhas preces eu pensava primeiro em Jesus, para depois pensar nele. Né? E isso muda. Quando você começa a ver que você está mergulhado em Deus, e que ele está dentro e fora, que é o que Paulo está dizendo aqui, muda tudo o contexto da relação. Então, hoje, ele está dizendo, pô, Abba, pai, é papai, meu papai, né? É um negócio mais carinhoso, de sentimento mesmo. Um pai que ama, ou mãe, né? Enfim, pai e mãe que ama nunca tá distante. Pode estar longe, mas nunca distante. Né? E só para finalizar essa parte, observe as mães. Renata, você. Muito das mães sabe quando um filho, mesmo à distância, não está bem. Olha, eu te liguei. O que está acontecendo? Não é assim? É um exemplo que a gente pode pegar desse amor que vocês têm. Imagine Deus, então, conosco, que é o Todo-Poderoso, Todo-Criador, né? Tudo, ele é tudo. Que sonda a nossa alma o tempo inteiro. Sabe tudo. Isso é uma Cada música que célula. fala isso. Eu achei interessante que no 17 também, eu tinha notado, mas eu nem trouxe, que pode ser polêmico, né? Mas a gente está aqui para ser polêmico. Né? Que no 17, olha que interessante, né? O Paulo está dizendo aqui, né? Não é a frase minha, é do Paulo. Se somos filhos, também somos herdeiros. Olha só, somos herdeiros. Herdeiros de Deus
Então, Deus está aqui, somos filhos, somos herdeiros de Deus. A lei de herança da humanidade é assim, né? O descendente direto é herdeiro. Se eu tenho um irmão, eu sou co-herdeiro do meu pai. Eu e ele somos herdeiros, né? Até que a lógica é essa. E aí o Paulo fala, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Embora a igreja ache que Deus e Jesus é uma coisa só, o próprio Paulo da igreja diz Deixa bem claro deixa bem claro que não, que não há né? dúvida, né? Eu não sei como deu essa confusão Eu toda, também não sei né? como, mas está aqui, Paulo falando. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. E é outra É, coisa, é outro ponto de vista que eles o colocam no outro patamar. Exato, Sou exato. co-herdeiro, então sou herdeiro, eu sou filho do dono, eu sou filho do pai. Eu, Hernani, você, Renato, somos filhos. E é muito difícil enxergar isso como o Paulo está dizendo aqui. Muito difícil. Por isso que Jesus fala, né? É a luz do mundo, o sal da terra, pode muito mais do que pensais. Está aqui, está dizendo aqui. Exato. E quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando muito na sociedade humana, nas coisas que a gente conhece aqui da Terra, né? Porque, vamos fazer um exercício. Eu, você e a Renata somos irmãos, e nós temos um pai que tem uma terra, uma fazenda. Nós três nunca poderemos ser o nosso pai. Concorda? Nós não sim. poderemos ser ele. Porém, nós poderemos ter o que vem dele, a terra. E em partes iguais. Então, se ele tem uma terra de 1.500 metros quadrados, nós não poderemos ser o nosso pai, mas eu posso ter 500 dele, você, Hernani, pode ter 500 dele e Renata pode ter 500 deles. Ou seja, nós podemos ser iguais perante ao que recebemos do nosso pai, mas não podemos ser ele. Mais um reforço que o Paulo está falando aqui, questão doutrinária. Deus, somos herdeiros, Jesus co-herdeiros. Nós não poderemos ser Deus, mas poderemos ser iguais, nós e Jesus, com o que recebemos dele, de Deus. Amor, caridade. Então, aqui o Paulo traz um reforço dessa questão de que esse é mais um exemplo de que Deus e Jesus não podem ser a mesma coisa e de que nós somos igual a Jesus. Ou poderemos ser igual a Jesus no que tange ao que recebemos do nosso Pai. Ao que recebemos do nosso Pai. Né? Nós temos Já recebeu potencial. mais. Jesus já recebeu mais. Ou melhor, Jesus já aceitou mais. Ele já se Nós preparou, ainda aceitamos menos. se desenvolveu para poder receber, porque a diferença entre essa herança da fazenda e com Deus, eu vejo que é assim, a lei humana faz o quê? A gente só vai receber essa terra quando o nosso pai desencarnar. Então, ele não está mais presente, né? O pai saiu de cena e agora, então, aquilo é dos herdeiros e eles vão dividir. Com Deus é diferente, a diferença dessa noção de herança é a nossa herança é justamente Deus está sempre presente, né? Ele não vai faltar. Então não tem essa de a hora que ele não tiver, eu vou ter o patrimônio do meu pai. Mas o patrimônio dele é infinito, ele está sempre lá, e a herança maior que a gente pode querer é estar com ele, é chegar perto de Deus, né? De onde um dia nós saímos quando a gente foi criado como uma fagulha divina, a gente saiu de Deus, de algum instante,
Eu li isso num livro uma vez e me marcou bastante. Assim, em algum instante a gente saiu, a gente esteve com Deus quando a gente foi criado lá, uma centelha divina. E a nossa maior herança é voltar para Ele, né? Porque isso é a maior e melhor coisa que a gente pode ter, é conseguir fazer todo esse percurso que Ele nos impõe, na verdade, como é a regra, a lei de Deus, e a gente conseguir voltar, né, para a casa do nosso Pai. Então, é lindo isso, porque é a herança estar junto, sempre junto, né? E todo mundo igual, né? Junto, todo mundo igual. Então, essa é a grande ideia dessa fraternidade, aí, de coerência, sendo sempre tudo igual. A herança humana, ela tem essa coisa, né? Só quando alguém desencarna para você poder ter acesso à herança. Então, em tese, a pessoa não está mais, né? Essa herança divina, ela é a gente já pode Eterna. usufruir dela agora, você entende? Eu não preciso esperar Deus desencarnar. Essa que é a tese é diferente. Ela é O eterna, ângulo ela de não tem ver. início nem fim, né? E ela já começou, né? Então, para nós, a gente já pode usufruir dessa herança, assim como Jesus já consegue usufruir dela na medida crística dele. Aqui na nossa pequenez, já podemos usufruir da herança aqui nos cabe desde já. E ela é eterna, né? Ela sempre esteve e sempre estará, né? A pergunta que eu gostaria de fazer é assim: Jesus Cristo e Tales, qual Deus ama mais? Qual? Igual. Por que então Jesus já é Cristo e o Tales não? É que você falou Agora inverte a pergunta. Jesus Cristo e Tales, qual ama mais Deus? Aí tem diferença. Isso, era onde eu ia Aí falar. eu vou. E por quê? Porque ele já tem mais experiência. Já Ele já viveu experimentou, várias vezes. já Ele recebeu mais dessa herança, já né? recebeu mais conteúdo para refletir sobre a verdade. Então, é isso. Quando nós nos colocamos dessa maneira, muda o patamar da vida, de pensar diferente. Exato. Né? É isso. E aí é interessante, sabe? Porque quando ele fala, Paulo fala que a gente pode fazer, e Jesus também falou, nós podemos fazer no mundo que nós estamos agora. E nós fazemos. Podemos tentar ser melhor agora. Né? Se a gente pudesse, assim, como a gente não consegue abarcar a espiritualidade superior que Cristo já vive, vamos tentar dividir, vamos fracionar isso para que a gente possa ir por escalas conforme a gente consegue, do tamanho do nosso passo. Então, hoje eu estou encarnado, tentando me livrar daquelas tendências dos instintos e viver como espírito imortal. O que eu posso fazer hoje para que isso se concretize? Nesta vida, aquilo que você falou no começo do nosso estudo, Thales, sobre evoluir aqui. O que eu posso fazer? Faça. Ah, errei. Tudo bem, vamos ter outra encarnação. E a gente vai compreender. Porque, como diz a doutrina, que nos mostra por algumas literaturas, e aí os palestrantes espíritas também falam, que Jesus já tem quase 8 bilhões de anos, né? Ou 5, que ele já é Cristo. Muda até o patamar de tempo da nossa pressa. Por isso que às vezes eu falo para mim mesmo assim, estou sem pressa. Exatamente, é isso mesmo. Esse final do 17, ele é justamente uma preparação para o 18, né? Uma vez que ele traz esse conceito de que nós somos iguais a Jesus e teremos, mediante o nosso esforço, os mesmos alcances que Jesus teve, porque a herança é única, é igual para todos, ele entra no capítulo 18, no versículo 18, que ele nomeia que do 18 ao 27, ele chama de esperança de glória, né? E aqui o Paulo ele faz ele apresenta a teoria completa. A gente lê do 18 ao 27 é a teoria completa sobre a trajetória humana como evolução, né? Da glória da vida futura, né? Ele traz essa teoria aqui completa, né? Da evolução humana, né? A trajetória humana como evolução para atingir a glória na vida futura. Porque ele começa aqui, o começo já é interessante, olha, ele fala assim, penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada em nós. Então, no 18, ele já traça a linha do tempo, que ele vai aqui depois explorar, né?
o sofrimento presente, né, não tem proporção com a glória que será revelada em nós. Ou seja, tudo que está sofrendo aqui é nada perto do que é a glória. Né? Eu costumo dizer, quando eu estava lendo isso, eu estava lembrando que umas pessoas conhecidas que ainda não têm filhos, estão planejando ter filhos, vieram conversar comigo esse tempo, falaram assim, a gente tem receio de ser puxado. E aí eu falei assim, é puxado pra caramba, é cansativo, é punk, mas não se compara com a beleza que é um simples sorriso. Né? Então, quando eu olho, né, o trabalho que é cuidar de um filho, que ele não tem proporção com um único sorriso de canto de boca que esse filho dá para você. Né? Tudo passa, você está cansado, estressado, cabeça a mil, não aguenta mais, não sei o quê, e dá um sorrisinho já. E esse sorrisinho não tem proporção com todo o resto. Né? É o que Paulo está dizendo aqui. Né? O sofrimento atual não tem proporção com a glória na vida futura. E aí eu fui lá no livro Mundo Maior, No Mundo Maior, do André Luiz, e lá tem um trecho. Olha que interessante como é que ele está bem aqui aderente ao versículo 18. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. Olha isso. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam a essa morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga e generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Olha que trecho lindo aqui do André Luiz, no livro No Mundo Maior. Né? O combate humano é assim. Então, assim, a hora que o chicote estala e o joelho vai no chão, é a glória da vida futura. É a glória da vida futura. É o choro que precede o sorriso de alegria. É o cair que precede a levantada da caminhada. E o Paulo traz isso aqui no conceito, nesse versículo 18. Que ele pensa, ele diz que pensa, e na verdade ele tem certeza. Só fui humilde aqui. Ele falou que penso. E ele continua do 19 ao 27, tratando desse assunto. Então ele fala, a humanidade aguarda na expectativa de revelar o Filho de Deus. A humanidade foi submetida ao fracasso, não por sua vontade, mas em posição de outro. Aquela história do Adão, que a gente já leu lá no outro versículo, lembra? Dos capelinos. Mas com a esperança de que essa humanidade se emancipará da escravidão da corrupção para obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E ele segue. E aí o que eu achei interessante no 24, esse conceito da vida futura. Ele fala, com essa esperança nos salvaram, uma esperança que já se vê, não é esperança, pois se alguém já o vê, para que esperá-lo? Olha isso. Com essa esperança nos salvaram. Uma esperança que já se vê, não é esperança. Pois, se alguém já o vê, para que esperá-lo? E aqui é uma reflexão para a gente da doutrina espírita. Se a gente já vê a manifestação da vida futura, por que a gente ainda tem a esperança nessa vida futura? Não deveria ter, é o que o Paulo fala. Se a gente já vê, não tem que esperar, tem que ser natural, tem que ser presente, tem que ser fé natural. Isso aí tem que fazer parte da nossa vida. E não ficar na esperança da vida. Ai, eu estou na esperança da vida futura para ser feliz. Não, se a gente já vê como é, através da doutrina espírita, a gente não deveria esperá-lo, né? No Evangelho de Terça, até falei para a turminha, né? Falei assim, nós somos imortais. Qual a dificuldade que nós temos de entender isso? Né?
Não precisa esperar, como você falou, Thales. Quando chegar no plano espiritual, aí você é feliz. Não, já começa agora. É Já tem agora. aqui, né? Já vai, já, tudo você tem que fazer. Não é verdade? Essa passagem aqui, que nós estamos falando, né? Para mim, para quem ouviu aquele estudo do Haroldo de Gênesis, ele está falando claramente aqui daquela ruptura que teve Adão e Eva com Deus. Não, eu vou tocar do meu jeito a minha vida aqui, não preciso de você. E ele está mostrando aqui, olha, as dores do parto, que nós não precisamos ter mais, porque agora tem um novo Messias que chegou, que é Jesus, que ele nos ensina um novo caminho. E ele fala sobre isso. Eu acho que essa parte aí, tanto do 18 até, como você fala, o 27, ele está falando disso. E depois do próximo, que ele vai falar do amor de Deus, que ele está falando, olha, não precisamos mais viver da dor do parto, né, que é a simbologia do afastamento de Deus, que agora você vai sentir a dor do parto com a Eva. Agora tem o amor de Deus. Aí ele começa falando. É isso aí. Vou voltar só um pouquinho no 20, depois da explicação aí do 18, que eu achei lindo também, mas é assim, no 19, a humanidade aguarda na expectativa de que se revelem os filhos de Deus. Eu fiquei pensando sobre isso, depois ele continua falando que a humanidade e tal, e depois ele fala, mas com a esperança de que essa humanidade se emancipará da escravidão da corrupção. Então, assim, o que eu estou entendendo é que a humanidade está aguardando que se revelem os filhos de Deus, mas já estão aqui os filhos de Deus, já somos nós. A humanidade, os filhos de Deus não tem que se revelar, porque somos todos nós, entendeu? Essa que é a grande ideia. Então, a gente fica numa expectativa de aparecer os filhos de Deus, daí, né, o Messias que ainda não apareceu, para alguns ainda não veio, tal, que seriam os filhos de Deus, os escolhidos, mas na verdade, depois ele vem. Essa humanidade se emancipará, quer dizer, quando a gente tiver um pouco mais de consciência mesmo, né, de experiência, a gente vai se emancipar da escravidão, da corrupção, que é o que a gente faz muito ainda hoje, né? Fica escravo de trocas, de chantagem, de corrupção de todas as espécies, né, de corrupções nas mínimas e nas grandes coisas, para obter depois a liberdade. É quando a gente se livra dessa escravidão da corrupção, dessa troca mesquinha, né, que a gente faz, aí vai ser a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quer dizer, a mesma unidade que está esperando que venham se revelando os filhos de Deus, já somos nós. Né? Nós estamos aqui, claro que Deus envia alguns apóstolos, alguns guias para nos ajudar, assim como Jesus, mas nós já estamos aqui, já somos os filhos de Deus. Agora não tem que esperar mais outra revelação, é a gente se mexer para a gente transformar esse mundo para melhor através de todos nós. Não uma varinha mágica que vem de fora. Né? A gente está esperando uma revelação mágica, mas isso não tem. E o que você falou aí sobre que ele já envia, né? Alguns ele vai falar isso lá no 29 e no 30, né? De fato, assim, e quando ele fala assim, a humanidade esperando o de Deus, mas eles já estão, né? Igual você falou, já estão vindo, né? Os mais preparados já estão vindo desde antes de Jesus, né? Ele vai falar no 29 e no 30. Então, a lógica raciocínio que o Paulo usa aqui é essa esperança da glória. Ele traz essa teoria sobre a trajetória humana e a evolução. E aí, se alguém lê isso aqui e fala assim, tá, mas para que isso? Né? Para que essa trajetória? E o Paulo não deixa nenhuma ponta solta. No 28, ele amarra essa ponta. Então, ele fala dessa trajetória e aí no 28 ele conclui. Sabemos que tudo que concorre para o bem dos que amam a Deus, dos chamados segundo o seu desígnio. Né? Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, aqui ele fala dessa lei do progresso, que é rumo a Deus. O que a Renata falou lá no comentário sobre a herança, que a gente voltar para Deus, voltar para o nosso Pai, rumo a Ele, né? Rumo às suas características, rumo ao seu DNA, de qual fomos criados. Né? Essa é a lógica dessa trajetória. Então, o Paulo, nesse caráter doutrinário, ele explicou aqui a lei de progresso, né? Do 18 ao 27, como ela funciona, e no 28, o que é isso que ele está falando? Lei de progresso. Né? Irmos rumos ao Deus. Tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Lei do progresso. Aqui, velocidade. Aí é no tempo de Deus. Mas concorre para o bem. Né? Por mais
por mais chocante que seja as ações de alguns irmãos nossos aqui na Terra, nós olhamos notícias e nos chocam a alma e o coração, de violências e tudo, ele está concorrendo para o bem. Alguns passos antes, talvez, que nós, mas ele está concorrendo para o bem. Ele está concorrendo para o bem. Né? Por mais que esteja... Aquele que hoje vê no noticiário que matou os pais em casa, e a gente fica super chocado, ele em outras matou os pais, os irmãos e os filhos. Nesse ele só matou os pais. Então ele está concorrendo para o bem. Na próxima ele não vai jamais matar ninguém, só vai brigar. Na outra ele já não vai nem brigar. Na outra ele vai perdoar. Na outra ele vai amar. Mas tudo concorre para o bem. Nada aqui está indo contra. O Paulo deixa isso bem claro. Né? Levando isso em conta, podemos dizer, se Deus está do nosso lado, quem está contra nós? Exatamente. Até os mais, né, ferrenhos em a gente praticamente perceber que estão fazendo algumas coisas para atrapalhar, para crimes, para todo tipo de problemas causar, eles também estão concorrendo para o bem, sem saber, sem ter essa noção, né? De ter consciência, né? Sem ter consciência, mas eles estão sim, eles vão causar sofrimento, dor às pessoas, mas aquilo tudo vai ser transformado por Deus no bem. Então, isso é muito, muito lindo, né? Aí no 29 e no 30, ele fala dessa preparação para a chegada de Jesus, né? A gente já estudou assim no doutrina espírita. Ele fala, aos que escolheu de antemão, destinou-os a reproduzir a imagem de seu filho, de modo que fosse ele o primogênito de muitos irmãos. Aos que havia destinado, chamou. Aos que chamou, os fez justos. E aos que fez justos, os glorificou. Né? Então ele conta que a chegada dos hebreus com a questão do Deus único, Moisés, profetas, João Batista, todos esses que a Renata citou que já vem vindo, antes de Jesus continua vindo até hoje, Paulo está citando aqui, ó, já está vindo esses escolhidos, né? Já está vindo. E essa referência é muito legal, a gente lê ela de novo, ó, aos que escolheu de antemão, destinou-os a reproduzir a imagem de seu filho, de modo que fosse ele o primogênito de muitos irmãos. Aos que havia destinado, chamou. Aos que chamou, os fez justos. E aos que fez justos, os glorificou. Isso aqui também, o Paulo está falando, é uma leitura da parábola do Cristo, da noite de núpcias, banquete de núpcias. Lembra? Que o rei foi para o casamento do seu filho, chamou aqueles que não quiseram vir. Aí depois ele mandou os empregados ir lá e buscarem. Que a gente estuda no doutrina espírita, que essa parábola representa a vinda dos hebreus, de Moisés, os profetas, João Batista, tudo isso, né? Então, está tudo aqui no mesmo arcabouço, né? E também muito a ver quanto ao progresso, né? A lei de progresso, né? Exato. Então, primeiro você chama, né? E quando a pessoa atende ao chamado, faz com que a pessoa seja justo, depois glorificou, quer dizer, você vai cada vez mais entrando para a glória do reino de Deus, que é o que fala no começo, né? A gente também pode compartilhar da glória se a gente compartilhar da paixão de Cristo. Primeiro tem que provar ali a paixão de Cristo, para depois a glória que é infinitamente maior, mas a gente, da nossa mesquinhez de visão, acha que está sofrendo muito, né? E não mereço, e tô ui, né? Então, mas aqui vem depois, se soubesse como bem sofrer, né? Depois o que vem depois isso aí vira nada, né? E no 31 ele vem com a frase que a Ana comentou, que é maravilhosa, super conhecida já, né? Mais uma das célebres frases do Paulo, né? Então, levando isso em conta, e é legal que ele fala, então, levando isso tudo que eu falei em conta, o que podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem estará contra? Se ele é o dono da lei, o autor da lei, e tudo concorre para ele, por mais que ache que o mal exista, não está contra, está a favor de tudo, tudo está a favor do bem. Tudo concorre para o bem, tudo concorre para Deus, né? Porque se a gente pensa, e aqui é importante, né? Por que o Paulo traz esse conceito e por que esse conceito é importante até para nós?
Que se isso estiver claro no nosso coração, de que tudo concorre para o bem, e de que se Deus está do nosso lado, quem estará contra? Ou seja, se Deus estará no nosso nosso lado, o que tem a ver o mal? É essa leitura, né? Quem estará contra? Esse exercício de fé nessas palavras, é o que a gente precisa para aumentar a nossa compreensão para com o mal. E a compreensão para com o mal é o primeiro passo para a tolerância e o perdão. Porque se alguém nos agride e nos atinge, nós só conseguiríamos perdoar verdadeiramente se nós compreendermos. E nós só vamos conseguir compreender se a gente entender isso aqui. Que não tem nada contra ninguém. Está tudo a favor do bem. São só etapas. São só coisas a serem vencidas. Se a gente tem isso claro da gente, a gente começa a compreender o mal. E a gente compreendendo o mal, a gente começa a se relacionar bem com isso, a perdoar e amar e viver. Chico Xavier compreendia o mal das pessoas. Vinha lá os assassinos, não sei o que. Ele, meu filho, Deus te abençoe, vem cá, me dá um beijo, um abraço. Ele, mas ele matou 20 crianças e mulheres. Não, tá tudo bem, eu amo ele mesmo assim. Ele compreende, porque ele não tem dúvida da lei do progresso, de que tudo concorre para o bem. Né? A gente ainda tem, então a gente julga. A gente fala, esse aqui está indo contra, ele é contra a lei. Não, não é. Tudo concorre para o bem. Né? Então, essa frase é importante para a gente aqui exercitar o nosso papel como cristão, como espírita, de compreendermos melhor o mal. É preciso que a gente compreenda. Isso não quer dizer ser conivente, quer dizer compreender o mal. O outro quer fazer o mal, eu faço o mal. Quem vai sofrer é só ele. Se eu puder ajudá-lo, vamos ajudá-lo. Né? Mas tudo concorre para o bem. Né? Acho que essa é a mensagem mais importante. Aí você olha, né, para Jesus com aqueles olhos tão serenos, né, aquele equilíbrio, nada acontecendo nessa tempestade, o barco vai virar, tá tudo bem, né? Por quê? Eles vão te crucificar, tranquilo. Tá tranquilo, sofre. Mas vai ter chicote e coroa de espinho. Relaxa. Tá tudo bem também, faz parte, tá tudo bem, né? Então, é outro nível, porque tem um alicerce tão forte ali por baixo, que acontecem coisas no mundo material que você já fala, tá tudo bem, porque se tudo concorre, então a fé fica extremamente fortalecida, né? Por isso que ele fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, já estava bom pra caramba, né? Porque a gente não tem esse grão de mostarda de fé, porque dá uma contrariedade, uma frustração, a gente já, né, achando que o mundo vai acabar, que o Brasil não tem jeito, e N coisas que a gente coloca por aí, porque a gente não está entendendo que tudo concorre para o bem, né? E que não tem tanta pressa como a gente acha que tem, né? As coisas dão o seu tempo, é o tempo de Deus, né? Não é o nosso. Então, não adianta a gente querer acelerar, que não dá. E a maior prova disso, de que tudo concorre para o bem, é justamente a trajetória do Cristo. A sua crucificação é o exemplo de que, por mais cruel que seja, tudo concorre para o bem. E se não fosse a sua crucificação, a gente já comentou, se não tivesse existido o cristianismo desde lá atrás, como é que seria o mundo hoje? Se não fosse a crucificação, talvez nós não estaríamos aqui hoje, talvez não teriam tantas pessoas fazendo bem a outras pessoas em nome do Cristo, por ele, por crer nele, pelo exercício da sua renúncia, da sua resignação. Né? Exato. A sua crucificação é um exemplo disso que Paulo está dizendo. Tudo ela nos toca, né? Porque da forma que ele fez é tão diferente da gente, que a gente ia esbravejando e gritando, eu não sou culpado, eu não fiz nada, eu sou inocente, eu ainda curo os leprosos e tudo que você vem fazer vem com essa. Então, a gente ainda ia quando ele vai tão submisso, resignado, e fica lá em público, né? Desencarna de braços abertos em público, isso nos toca tanto, né? Porque é tão diferente da gente. Aí os apóstolos, então, depois veem ele ressuscitado e aí conversam. Então,
isso virou totalmente a chave, né? Porque pareceu que estavam fazendo um mal para ele, para o corpo dele, sim, né? Mas para o mundo, do modo geral, aquilo só concorreu para o bem. Concorreu bem, exato. Jesus lá, sabendo do que viria, tinha certeza absoluta que aquele ato covarde, na nossa visão, era um grandioso passo para a humanidade concorrer para o bem, né? E ele sabia. Se eu, na minha imperfeição, fosse Jesus naquele momento, a hora que eu fosse preso, eu ia falar, nossa, eu vou dar uma sacudida nesse mundo aqui. Vai acontecer, eu vou sacudir esse pessoal, o negócio vai mudar tudo. Cara, você vai tirar o mundo que era, vai virar outro. Né? Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Né? O maior ato de justiça nas nossas visões é o ato que mudou o mundo. Mudou o mundo. Né? Mas você vê que por muito... Para o bem. Por muito tempo, né, pelo menos aqui no Brasil, a gente malhou Judas, a gente fez um monte de coisa aí que a gente queria desporra o Jesus, né? Eu vou tomar as dores dele, porque ele foi muito humilhado, e isso tomou vinagre, não sei o quê, e coroa de espinho. Aquilo toca a gente de uma forma que, para uns mais, para outros menos, mas aquilo faz com que a gente, assim, que tenha uma sublimação por esse ser que conseguiu passar por tudo isso, né? Isso nos toca, de cada um de forma diferente, mas isso toca a gente, né? Porque é bastante sofrimento de uma forma tão inocente, né? Exatamente. Bom, aí do 32 ao 39, para encerrar o capítulo aqui nas minhas anotações, ele faz essa reflexão de que nada foge da vontade de Deus. Que é justamente a gente está falando aqui, né? Que não há o diabo, não há os contras, não há nada disso. Nada concorre contra, tudo concorre para o bem. E aqui ele exemplifica. Né? Então ele fala, quem será fiscal dos que Deus escolheu? Se Deus absolve, quem condenará? Acaso Jesus Cristo, aquele que morreu e depois ressuscitou, e está à direita de Deus e suplica por nós? Né? Então ele fala aqui, não tem nada, gente, não tem nada jogando contra. Aproveita o fluxo, que o fluxo é para frente. O fluxo não é para trás. Entra aqui na confusão aqui do metrô que está indo andando na escada rolante e vai embora com a turma, porque é para frente. É para frente que segue, né? É para frente que segue, não é para trás, né? Não tem motivo. Ele coloca esse negócio que existe contra, existe quem não tem. Segue em frente. Né? Que o mundo está indo para o bem, correndo para o bem. O raciocínio dele é assim, se as duas maiores potências, autoridades que a gente conhece, que é Deus e depois Jesus, não são contra nós, então quem pode nos deter? Né? Quem será contra nós? Não tem, porque não tem outro poder, outra autoridade maior do que Deus e depois Jesus. Então não existe, eu não reconheço outra autoridade, então não existe essa possibilidade de a gente ter alguém nos condenando, né, para a pena eterna, qualquer coisa do tipo, se as duas maiores não condenam. Então, esquece essa ideia, né? Muda esse paradigma que a gente vive, né? Que é uma certeza inabalável que nós vamos chegar num patamar de evolução onde tudo será melhor, isso é inevitável. Mas eu penso que isso já poderia ter acontecido se não fossem as nossas más escolhas, exatamente. Se não fosse a nossa corrupção com o bem, se não fosse a nossa desligamento com Deus. Porque quando ele fala lá assim, se Deus está do nosso lado, Deus só vai estar do nosso lado, nos dando o alvará da nossa caminhada, quando nós estaremos dentro da lei. A partir do momento que eu pego um carro e vou atropelo porque eu quero várias pessoas, ele não está ali do lado desse cara, né? E aí atrasa, querendo ou não, o nosso continuar aí. Então, há na nossa vontade de que a coisa chegue mais rápido para nós, né? Então, quanto mais bem, mais ao lado, Deus estando do lado de mais pessoas, eu acho que o nosso planeta melhora. Mas Deus manda uns empurrões para a gente também, né? Esse que é o ponto, porque a lei do progresso não pode parar, né? A Terra vai passar agora por um período de transição, nós já estamos aí no auge da transição e nós vamos seguir. Então, tem aquele momento lá que já aconteceu com Capela. Então,
O negócio tem que andar, o trem vai. Você vai entrar ou você não vai? Você pode escolher também ficar por fora. Tudo Exato, bem. é. Fluxo Mas o trem vai com ou sem você, o trem vai embora. Praça da Sé, 6 da tarde lá. Você sai do metrô, encolhe os braços que o fluxo te leva. Deixa... segundo Haroldo, falando em tempo, em 2012 foi meia-noite. Já entramos no tempo da regeneração, em 2012. Mas vamos ver. Não, em 2057 vai ser... Em 2057 vai ser 3 horas da manhã. Vai raiar um novo dia. Raiar um novo dia. Vai raiar um novo dia e quem viver verá. E para encerrar aqui o capítulo, eu achei interessante, né, que esse capítulo é bem doutrinário nessa questão das leis e do conceito de céu e inferno, das nossas escolhas, instinto e espírito, que ele começa o capítulo, igual a gente falou, falando do céu e inferno, refutando, né, a teoria judaica do inferno, trazendo o conceito lá do Kardec que falou no livro Céu e Inferno. E aí ele fala tudo isso, e ele finaliza uma frase linda com a mesma coisa. Ele fala no 38: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem céu, né? Nem altura, nem profundidade, nem inferno, nem criatura alguma, diabo, quer que seja, não poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. Ou seja, não existe tudo isso que a gente acredita aqui com os judeus na época, né, da questão do inferno, da pena futura. E ele finaliza com o mesmo tema, encerrando aqui o capítulo de forma brilhante, né? Brilhante, né? Esse daí vai... Uau! Eu fiz uma colocação sobre esse último versículo, que é maravilhoso, no livro Paulo Estevão, que Estevão fala assim: o sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer chorar, mas não é capaz de me afastar do amor de Cristo. Exatamente. É o que eu estou dizendo aqui. Exatamente. Exatamente. É lindo, cara. Maravilhoso. É para a gente não temer, né? É sem temor, ele fala, né? Isso que é bonito, né? Não tema. Sem temor, né? Não tema o que pode ser de mal, a maldade dos outros, ou o que a gente chama de inferno, qualquer outra coisa, não tema. Segue adiante, porque ninguém vai nos separar desse amor de Deus que Jesus manifestou para a gente, que nos trouxe essa informação, né? Que nós somos tão poderosos assim, e a gente pode mais. Então, é muito lindo essa fechada, inspiração total. Porque, na verdade, se Deus é conosco, quem está contra nós? E Deus é sempre conosco, mas é que nós não somos sempre com Deus, né? Esse é o ponto. Né? A nossa fidelidade, ela é muito condicionada, corrupta. Esse é o ponto, né?